Olá, muito boa noite a todos, namastê, muita luz. É com grande prazer que estamos aqui novamente para a nossa aula online ao vivo. O tema hoje é como desenvolver a nossa mediunidade, ok? Muito bem. Em primeiro lugar, quando nós falamos em mediunidade, o que significa ser médium? A palavra médium significa mediar duas realidades, tá? Ou seja, mediar a dimensão do plano espiritual com a nossa realidade do plano físico. Então, isto é ser um médium. É um indivíduo com certas características especiais, com dons especiais, que às vezes é adquirido de nascença, ele não precisa fazer absolutamente nada para ser um médium, ele já nasce um médium. Caso de Chico Xavier, caso de grandes médiuns conhecidos aqui no Brasil, que desde a infância a mediunidade se manifesta neste indivíduo. Ok? Agora, o que significa dons mediúnicos? Quais os graus de percepção que essa pessoa pode ter? Certo? Então nós podemos estudar e procurar discutir o que é um bom médium e o que é um médium meia boca. Na verdade, nós temos uma quantidade muito grande de médiums meia boca por aí. Sabe aqueles médiums que intui, acha, tal, pá, começa a criar muita fantasia da cabeça, e aí não é uma mediunidade pura, não é o espírito 100% transmitindo uma informação. É uma intuição, médiuns intuitivos. Então nós vamos discutir muito sobre isso, e no final, mais para o final eu vou passar alguns exercícios, passar uma técnica para você treinar o desenvolvimento da sua mediunidade. Ok? Então, eu vou colocar... se vocês quiserem ir fazendo perguntas também ao longo da nossa discussão, fiquem à vontade, tá? Nosso bate-papo é bastante informal. Eu vou usar um pouco a lousa, Pablo? Então, vamos lá. Então, nós devemos entender o seguinte. Quais os tipos de mediunidade que nós podemos manifestar no indivíduo? Ok? Primeira. A mais rara de todas, presta atenção, a mais rara de todas é a clarividência. Então a mais rara de todas é a clarividência. Ou seja, pessoas que vê o espírito perfeitamente. O médium vidente é aquele médium bom, aquele que enxerga mesmo. Não é aquele que vê um vulto assim passando, sabe aquela coisa? Não, o médium vidente ele confunde gente com espírito. Ele não sabe quem é gente e quem é espírito. Tal é a perfeição da sua visão. Ok? Então isso é um médium vidente bom. Ele só vai saber que é um espírito quando ele percebe que a roupa é diferente, o cara é esquisito, não é da turma. Mas, do contrário, ele não sabe quem é quem. Tá? Ele não consegue discernir. Tão perfeita que é a sua visão espiritual, que ele vai perceber. E esse mesmo indivíduo que vê, tem essa evidência clara do espírito, quando ele olha para você, ele vê todo o seu brilho áurico, ele vê seu campo áurico, não é uma pessoa comum. Ele consegue identificar outros campos bioenergéticos que a visão dele está alcançando uma capacidade muito maior. Então, eu considero a clarividência a visão, a parte mediúnica que mais liberta o ser. Porque não gera dúvidas. Quando você só ouve o audiente, ou clareaudiente, o problema do clareaudiente, a clareaudição, vamos dizer assim, né? O problema da clareaudição é que você nunca sabe se você está ouvindo na sua cabeça. E quantos esquizofrênicos, né, Pablo? O Pablo que é psicólogo, que ouve vozes. Né? Igual o cara lá, né? Esse cara que saiu atirando lá agora nos Estados Unidos. Ele falou que ouvia vozes. Ou vozes mandavam ele fazer, mandavam ele atirar. Entendeu? Então, quando você... Então, a clareaudição, ela pode ser um problema se ela não for perfeita, se ela não for boa. Porque você nunca sabe... Eu conheço muitas pessoas próximas a mim
que chega, tem uma voz que fala comigo o tempo todo e fica só falando coisa ruim, e fica blá, blá, blá de mim. E eu olho e não tem espírito nenhum perto dela. Não tem espírito nenhum. Isso significa o quê? Que ela não é clareaudiente. Ela é esquizofrênica. Isso é diferente, porque esquizofrenia existe. Uma doença, né? Esse tipo de doença psíquica existe. A pessoa cria uma fantasia. Hoje em dia, a síndrome do pânico cria a fantasia da perseguição, né? Tem sempre uma pessoa me perseguindo, eu vou pegar você, porque não sei o que tem, e vai papá. Certo? Você acha que o espírito vai ficar perdendo tempo com a perseguindo a vida inteira uma pessoa, cara, pra nada? Né? Nem espírito tem saco pra fazer isso lá do outro lado, né? Entendeu? O espírito tem mal o que fazer, tem coisa muito mais legal pra fazer do que ficar aí correndo atrás das pessoas aqui embaixo. Você tá entendendo? Você tem que entender isso, tá? Então, a clareaudição, ela só fica perfeita se ela conectar com a clarividência. Porque daí eu vejo essa pessoa falando comigo, pô. Você está entendendo? Aí a coisa funciona legal. Tá? Mas essas duas aqui é a mais rara de todas. Poucos médiuns tem essa capacidade, sabe? Já apareceu muita gente no meu trabalho que dirigia centros espíritas, trabalho de cura, trabalho disso aqui, papapá. Chegava no meu trabalho e não via nada que estava do meu lado. E não chegavam as pessoas que estavam do meu lado. Agora, algumas boas videntes viam. A dona Lourdes via quem andava comigo. Você está entendendo? A dona Lourdes, que é uma médium do centro espírita aqui em Limeira, famosa aqui na cidade. E ela não tinha muita ligação com os ETs, não, e ela via os baixinhos por perto. Ah, esses estão aí perto de você, aí não conheço esses caras aí, não. E um dia que eu fui na dona Lourdes, junto com o meu irmão, ela olhou para mim, ela parava e ficava olhando, mas não é possível. O que é isso que fizeram com você? Ela falou assim, eu nunca vi isso na minha vida, o que fizeram com você? Eu falei, mas o que aconteceu, dona Lourdes? Não, você está parecendo uma árvore de Natal. Você tem uma luz aqui, um negócio pendurado aqui, outro pendurado aqui, outro aqui na cintura. Ela via todos os aparelhos que os ETs tinham colocado ao redor do meu corpo. Ela via tudo. Entendeu? Então isso é vidente boa. E eu já tive muito contato com bons clarividentes. Então por isso a gente tem esse lance de entender essa mediunidade de um outro jeito. Tá? Então a clareaudição, ela também precisa ser muito boa, certo? Você precisa testar a clareaudição. Depois eu vou explicar exatamente isso. Porque quando você não vê, você não sabe quem está falando com você. Se é você mesmo falando para você, então tem testes científicos para você fazer, né? A voz tem que passar informações para você que você não tem acesso. Você não tem conhecimento do seu cérebro. Não faz parte do seu universo cultural. E depois você pode checar e verificar se essa informação que você ouviu tem sentido ou não. Você está me entendendo? Porque você não pode se enganar a vida inteira. Um médium, ele não pode se enganar e achar que é o rei da cocada preta e é o médium de bosta. Eu sempre falo assim. Não enxerga porra nenhuma, não vê nada e acha que é o dono da macaca preta. Olha, quantos médios por aí estão na internet, quantos caras se dizendo tudo e falando bobagem de ET o tempo todo. Falando bobagem de ET o tempo todo. Eu não consigo acreditar nessa mediunidade desses caras. Eu não consigo acreditar na mediunidade desses caras. É médium meia boca, achando que é médium, achando que está tendo contato e não está. Entendeu? Então é importante vocês entenderem que o médium, ele não pode ser um líder espiritual. Ele tem que ser um indivíduo a ser pesquisado. Um indivíduo a ser estudado. Certo? Até que a gente tenha muita certeza de que o que vem através desse indivíduo são coisas importantes, são coisas sérias. São coisas reais e não invenção e fruto da imaginação e da cabeça do indivíduo. Então o médium, ele tem uma responsabilidade gigantesca para com o seu semelhante. Não dê bobeira, porque o plano espiritual passa rasteiro, não sei. Sabe? E a primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é você tem que se perguntar, por que eu quero ser médium? Por que você quer ser médium? Para satisfazer seu ego?
Não se esqueça que eu dei um curso esse fim de semana aqui em Limeira, que é como matar o seu ego, a chave para a iluminação. Então, se você fizer uma coisa, para você, sou médio, eu faço, eu sei, sabe? Para ser o centro das atenções, você vai ver como o plano espiritual passa rasteiro no ser. Mediunidade é sinônimo de mega responsabilidade. Porque trabalhar e mexer com a vida das pessoas é algo muito sério. E se você não tiver a verdadeira capacidade para isso, não faça. Não faça, que você está cometendo um grave erro e isso acumula karma pesadíssimo lá na frente. Né? Então é isso aí. Muito bem. Então, uma das capacidades, vamos assim dizer, mais conhecidas no meio da mediunidade é a psicografia, né? Ok? Então, o que é a psicografia? É o indivíduo, né, que simplesmente faz com que o espírito domine 100% o seu braço. Ó, 100% o seu braço. E aí ele escreve e assina com a assinatura do espírito até. Agora, se for uma coisa intuitiva, intuição é médium meia boca. Porque ele crescendo, eu tô intuindo, eu vou escrever, mas não tem nada de espírito mexendo na mão dele, tá? Ele só tá intuindo, escrevendo. Isso é médium meia boca. Não dá para confiar. Não dá para confiar. E é o que mais tem. 90% dos médiuns que correm por aí é médium intuitivo. Tá? Então nós precisamos ter muito cuidado em quem nos passa o conselho. E, na verdade, analisar esse conselho que vem. Certo? Vou observar se esse conselho tem a ver mesmo, se o médium canalizou perfeitamente o espírito que quer passar uma mensagem para mim. Como nós estamos num grupo pequeno, nós podemos discutir. Até Chico Xavier errou muitas psicografias. Até Chico Xavier errou muitas psicografias, que quando foram testadas, dançou. Então, nós precisamos tomar muito, muito cuidado com a mediunidade. Eu, por exemplo, eu conheço a minha mediunidade e conheço os limites dela. Eu nunca vou além dos limites da minha mediunidade. E todas as pessoas que me acompanham, estão do meu lado, sabem que eu não sou médium de ficar fazendo fenômenos. Eu sou médium de orientação. Um médium que auxilia as pessoas na jornada da vida, através dos espíritos orientais que vão dando os conselhos, vão dando os toques. Mas nunca o mestre oriental toma decisão na vida do discípulo, né? Para ele. E diz o que ele tem que fazer. De jeito nenhum. Ele só orienta. Né? Então nós temos muito que entender o conceito da mediunidade. Bom, outras capacidades mediúnicas, por exemplo, o Gaspareto. O Gaspareto é um médium que faz psicopictografia. É pintura mediúnica. A pintura mediúnica, né? Veja bem. Eu já vi um monte de médiuns psicopictográficos, mas eu nunca vi um igual ao Gaspareto. Tá? Eu nunca vi um igual ao Gaspareto. Gaspareto é bom. Os outros fazem também, mas não é tão perfeito. Porque o Gaspareto, cara, ele fecha os olhos e pinta sem ver. É raro você ver o médico que pinta sem ver. E quando você está duvidando, ele joga o quadro embaixo da mesa e vai com o pé. Ele não está vendo o que está fazendo. Vai com o pé. E espreme o tubo de tinta com o próprio dedão do pé. E faz o quadro, cara. Então, eu vi isso na minha frente. Eu, o Gaspareto aqui, eu assim, do lado dele. Na Unicamp. Num congresso que eu levei o Gaspareto dentro da Unicamp. Pintar diante dos cientistas. Entendeu? Então, outra mediunidade que aparece em alguns é médiuns de cura. E cirurgias espirituais.
guias espirituais. Eu também já vi um monte de médium de cura, mas eu nunca vi ninguém igual ao Zé Arigó. O primeiro médium incorporou o Dr. Fritz aqui no Brasil. Porque o que esse médium fazia, as profundidades da cirurgia, das intervenções que ele fazia, os outros não faziam nesse nível. Tá bom? Os outros raspavam os olhos, faziam um cortinho aqui, outro cortinho ali. Certo? Mas o Zé Arigó abria o negro mesmo, ele abria a barriga do cara, enfiava a mão lá dentro, e pegava as coisas e tirava pra fora, pô. Não era você fazer um cortinho aqui, falar que tá cortando ali, sabe? O Zé Arigó abria o negro mesmo. Sabe? O Zé Arigó chegou a pegar uma senhora, abrir as pernas dele, meter uma faca de cozinha no meio da vagina dele e virar. Desse tamanho a faca, tá virando, puxando, pra tirar umas coisas, um tumor que ela tinha no útero. O Zé Arigó fazia coisas inimagináveis. O Zé Arigó tinha uma técnica de cirurgia que o cara tinha um tumor, por exemplo, em alguma parte do corpo. Ele botava a mão aqui no cara e ele começava a vomitar. Todo o tumor saía pela boca dele, desmaterializava aqui que ele vomitava tudo aqui. A porcaria. Entendeu? Esses médiuns são únicos, são projetados pelo plano astral, certo? Eles são construídos e programados antes de encarnar para exercer uma missão de grande porte, de grande impacto para a sociedade e para a civilização. Bom, tem muitas outras capacidades mediúnicas. Por exemplo, nós temos a pictomusicografia, que é o cara que escreve partituras musicais, ele psicografa partitura musical. E tem outro que é o psicomúsico. Ele senta e toca um instrumento que nunca tocou na vida. Ele é um médium, nunca tocou piano, nunca tocou nada. Ele senta no piano, debulha o piano. Mas saiu da mediunidade e não toca mais nada. O irmão do Gasparetto, ele incorpora espíritos, músicos mortos. E ele pega o violão, a música sai na hora, e a letra e música, e a banda vai ter uma bandinha que vai atrás, perseguidores do ritmo, né? E ele vem Vinícius de Moraes, vem Elvis Presley, vem tudo. É uma gama de pessoas. O show dele é um show de 2 horas com mais de 50 espíritos incorporando e tocando e cantando. Vocês nunca viram? É um show, é legal, eu vi. E é muito legal. Eu que sou músico, conheço muito bem a história da música popular brasileira, você vai identificando os caras, cara. Você identifica que é Candeia, é Cartola, é isso. Quando vem Vinícius de Moraes, ele cria um poema ali, recita um poema na hora ali. Você tá entendendo? É muito legal, cara. Essa é um médium bom mesmo, mediunidade forte. Então, né? Então, a projeção astral é outro tipo de mediunidade, tá? Então, 6, PA, eu chamo de PA, projeção astral consciente, ok? Então, é muito raro aparecer todas as faculdades num cara só. Entendeu? É muito raro. Então, deixa eu sentar um pouquinho, vou conversar. Deixa eu pegar aqui. Então, na verdade, né, aparecer todos esses dons mediúnicos numa pessoa só é raro, é raro. Você vê, Chico Xavier, ele era clarividente, certo? E a maior de suas obras foi psicografada, foi psicografia. Né? Se você perguntar na área de música, na área de outras coisas, ele não tinha. Nem de pintura, né? Ele era específico para trazer uma mensagem dos mortos à família dos vivos. E fazer romances também, né? Romances no sentido de contar uma verdade que existe do outro lado. Você vê o caso do Nosso Lar, a vida do André Luiz. Né? Então, vamos focar. Vamos focar. A mediunidade, ela tem que ter um objetivo profundo para você buscá-la. É como um monge Shaolin que dedicava sua vida inteira dentro de um mosteiro em busca da iluminação. E abrir os chakras e abrir a percepção extrasensorial, ou que nós chamamos de mediunidade, faz parte da ascensão do discípulo. Faz parte da jornada do discípulo. Então, esses treinamentos na Índia, na China, eram feitos constantemente com o objetivo de acordar o indivíduo para a realidade maior. E tirá-lo dessas trevas deste mundo, o indivíduo é arrastado por uma sociedade decadente, materialista e consumista. Né? Daí a única coisa que ele acha importante na vida é montar uma empresa e trabalhar de empregado.
né? Pode ser empregado de alto nível, de baixo nível, mas continua sendo escravo de um sistema, de uma construção que não tem nada a ver com a sua alma. Não tem nada a ver com o seu espírito real e pelo verdadeiro motivo pelo qual ele encarnou. Que muitas almas fazem um programa antes de encarnar. Depois que encarna, não faz nada disso, não leva nada a sério. Então a mediunidade é um acordar. Mediunidade é uma experiência de acordar para realmente sabermos quem somos nessa jornada à Terra. Então é óbvio que é uma das maiores ferramentas de autoevolução. Tá? É o acordar, é o despertar. E por isso que a gente precisa ser sempre orientado por um bom mestre, por um bom professor, que não deixa a gente se perder no caminho, que não deixa a gente dar topada, que ajuda a gente a não ter medo das experiências. Por isso o treinamento mediúnico sempre é bom você fazer num pequeno grupo, nunca sozinho. Porque sozinho acontece um fenômeno, você já caga de medo, você não sabe o que fazer com aquilo. E às vezes um grupo de pessoas vão dando o amparo para que aquele fenômeno possa se manifestar com mais segurança, psíquica até, né? Vocês não podem confundir médium com sábio. Essa é a primeira coisa que eu já vou ensinar a vocês. Certo? É como o Zé Rigó. O Zé Rigó era um puta do médium, mas ele não era um sábio. Vocês estão me entendendo? Simplesmente porque ele não sabia o que estava acontecendo. Ele não era um cara estudado, claro, ele não era um cara burro, ele era tinha formação universitária, você está entendendo? Acho que ele fez administração, não lembro tal. Mas era um cara de família rica, não era um cara de família pobre na cidade. Inclusive ele era presidente do sindicato rural da cidade lá, você está entendendo? Então, não era um cara ignorante, mas era um cara que não entendia de mediunidade. Ele foi estudar isso depois, foi aprender, à medida que os fenômenos foram acontecendo com ele, entendeu? Então, você tem que diferenciar muito bem. Quando um médium está incorporado, quem está falando é o espírito. Por exemplo, quando eu incorporo o mestre chinês, é um puta mestre chinês dando mensagem, orientando os discípulos. Você não pode confundir esse chinês com o Laércio. O Laércio é esse porra louco que vocês conhecem, entendeu? Ele conta piada, fala bobagem, brinca, se diverte, dá risada, tem um bom humor para dar e vender. Né? Então isso é importante. Nunca confunda um médium com um sábio. Às vezes o médium é mal-humorado, às vezes o médium é chato, às vezes o médium é arrogante. Quantos médiums arrogantes que eu não conheço, cara? Tem médium que passa nem hora na sua cara. Eu não vou nem falar porque você já sabe quem é. Né? Pô, tem uns caras assim, estrela, astro, né? Astro de cinema. O cara se julga o avatar da nova era na Terra. Né? Então o médium precisa tomar muito cuidado, porque ele começa a ser o centro das atenções depois de um tempo, sabe? Ele começa a ser sucesso, ele começa a fazer uma coisa. E se ele não souber administrar isso pessoalmente, ele pode também dar com os burros na água, porque o plano espiritual pode sair fora dele depois. E aí os fenômenos não acontecem mais. Né? É o caso de grandes médiuns, grandes paranormais sensitivos de fenômenos, né? Fazendo fenômenos fantásticos, tipo conhecido aí, esse eu posso falar o nome que todo mundo sabe, não é uma coisa minha, por exemplo, na Globo, fantástico, todo mundo já discute isso, não é uma crítica do Laércio, certo? É o Thomas Green Morton, né? Aquele que entortava colher, entortava garfo, fazia fenômenos, bola de luz e tudo, pá, né? Mas quando o Fantástico fez uma entrevista com ele, ele burlou, ele né, cometeu um erro, fez um negócio que não devia fazer, tá entendendo? Então quando o fenômeno não acontece, ele tenta falsificar ou fajutar a coisa, tá entendendo? Isso o médium não pode fazer isso. O médium tem que ser humilde o suficiente para entender que não é ele que faz as coisas, ele não tem poder, o médium não tem poder. Quem tem poder são os espíritos, que manipulam tecnologias avançadas para realizar certos fenômenos, para realizar certos efeitos, vamos dizer, físicos até. Então você achar que você tem poder, você dançou, cara. Porque a hora que os espíritos se afastam e tiram a maquininha de você, você não é nada. Por exemplo, eu vou contar uma coisa para você. O médium que psicografa muito bem, os caras colocam uma luva nele aqui. Os médiuns colocam, o plano astral coloca uma luva, e dessa luva sai uma série de fios, e esses fios vão para um plotter como se fosse num computador, para uma máquina lá. Aí o cara que vai, por exemplo, psicografar, ele não está incorporado no cara que psicografando, não. É como primeiro ele passa a informação para o computador, o cara aperta um print, e ele fica assim, aqui, só.
Eu sei, porque eu faço psicografia de línguas chinesas, extraterrestres, faço tudo, sabe? Eu faço, já fiz muita experiência com os alunos meus, né? As minhas incorporações mediúnicas, fenômenos que aconteciam e tal. Entendeu? Então eu sei como é que funciona isso. O Gasparetto, para fazer pintura mediúnica, é a mesma coisa. Ele é um plotter de computador. Você tem que meter uma luva nele até aqui, outra luva até aqui, sai os fios e vai para a máquina lá em cima. E aí a coisa começa. Entende? O médium não tem poder. Se essas coisas não estiverem acontecendo, se essa tecnologia não estiver sendo ligada... Tá. Ó, médium de incorporação. Tipo zero igual. Os caras vêm e instalam um aparelho aqui, ó. Neste ponto aqui, um aparelho. Um aparelho grande mesmo. E é grande o aparelho. Então, vocês já viram falar em centro espírita, vocês que são kardecistas, que o cara fala assim, entra no aparelho aí. Por que ele fala entra no aparelho? E não fala incorpora aí do médium. Porque tem várias tecnologias. Tem várias tecnologias. Eu vou explicar algumas para vocês. Tem uma que o cara coloca um equipamento pequeno aqui, presta atenção, coloca um pequeno aqui, e daqui sai um fio. E aqui do lado ele traz um tubo, um tubo assim, certo? Ok? Então vamos supor, o espírito quer usar aquele médium, alright? Então o espírito vem, ele entra no tubo. Quando ele entra no tubo, liga a máquina, qualquer movimento que ele faz, o médium faz. Por isso que o cara fala, entra no aparelho. O aparelho é esse tubo. Ele não está incorporado no cara. Você tem que entender que é alta tecnologia, cara. Não é essa porcaria, enfio, entro no cara e fico lá, né, abraçando o cara. E parece aquela sodomia. Né? Então, é tecnologia que vocês não imaginam. Tem vários equipamentos para fazer isso. Tem um que é só um acoplador, um aparelho maior, o espírito chega, a aura dele toca no aparelho, o aparelho faz o controle. Porque ele pega daqui, ó, ele pega daqui para baixo todo o organismo que a gente chama de controle de movimentos motores, é a voz e tudo, é tomada. Daqui para cima não tem nada, né? Então o médium pode falar, pode gesticular, pode andar, certo? E é o espírito que está usando isso. E agora quando você quer usar esse médium aqui, mas por um espírito filha da puta, aquele espírito que quer quebrar tudo, vem querendo arrebentar, não é? Você já viu esse espírito? O obsessor. Então você tem que fazer o quê? Você tem que botar o obsessor nesse tubo. Ele já vem amarrado, Ele só fala. Os negros, como não aparece, você só fala, você não vai mexer nada. A única coisa que vai mexer é a língua do cara. Está tudo sob controle tecnológico. Aí o espírito está amarrado aqui, eu quero sair daqui. E qualquer movimento de esforço que ele faz, o médium reproduz que ele está amarrado, entendeu? Então, é fácil entender tudo que acontece no centro espírita quando você olha o outro lado. E é o vidente bom que pode interagir com o espírito e saber tecnicamente o que está acontecendo. Tudo tem tecnologia avançada. Então, a mediunidade não depende só de desenvolvimento de mediunidade. Se os caras não botar aparelho aqui no C, cara, se os caras não fizerem as conexões, nada acontece. A psicografia, se o cara não vier meter uma luva no C, nada acontece. Então, por isso, não é só eu quero ser médium. Precisa ver se o cara ali lá quer também usar você. Porque mediunidade não é uma via de duas vias. É duas vias. Eu sou médium. O que eu vou canalizar? O que eu vou transmitir? Então eu vou dar umas dicas para vocês, que está acabando o nosso tempo. Como eu treino? A melhor coisa que vocês têm que fazer, vamos treinar a psicografia, que é a mais fácil de todas. Certo? Reúna um grupo. Tá? Vocês têm que escolher uma linha. Vocês querem escolher uma linha cristã? Vocês querem escolher uma linha oriental? Chinesa, taoísta? Porque os ritos são diferentes. Certo? Se você quiser, se você tiver uma tendência muito cristã, se você tem uma tendência e se identifica com essa tendência cristã, tudo bem, vamos reunir, vamos dar as mãos, um grupinho de 5 pessoas, 4 pessoas, não tem problema, quantidade não. Vamos rezar um Pai Nosso então, né? Vamos invocar as forças espirituais para ajudar ao desenvolvimento da nossa mediunidade. Pega um papel, pega uma caneta, depois disso espere. Né? Veja se há movimentos involuntários, deixa o seu braço bem solto, né? Deixa ele psicografando ou qualquer coisa. Ô Pablo, tem caderno aí?
Vai lá na cozinha, tem um caderno do meu irmão lá, traz para mim que eu quero mostrar uma coisa para você. Tem uma série de espíritos aqui conosco, eu vou pedir para eles brincarem um pouco com a gente. Nesse caso da psicografia, né? Porque toda mediunidade ela começa com a psicografia. A minha começou. E aí os espíritos vão percebendo que você vai se soltando, você vai entendendo essa realidade, eles vão abrindo outras para você. Vai abrindo a audição, vai abrindo a visão, vai abrindo a projeção astral à noite. Então, tudo é paciência. Então, a porta de entrada é a psicografia. Entendeu? Para você treinar, para você que não tem nada, nunca teve mediunidade nenhuma, né? Então, vamos começar com a psicografia e depois as outras. Eu tenho outros cursos, como desenvolver a terceira visão, a gente tem outras técnicas. Como desenvolver a projeção astral. A projeção astral eu tenho um curso com 10 DVDs, pô. Certo? Tem muito material para você trabalhar e treinar a projeção astral. Então, a mediunidade em si, o que nós estamos discutindo hoje é a porta de entrada para o contato com o mundo invisível, o contato com o mundo espiritual. Tá? Então, é importante que a gente, primeiro, tente ser vegetariano. A tua vibração vai mudar 100%. E os espíritos que vão se interessar por você, quando a tua aura é mais vegetariana, vão ser outros, completamente diferentes daqueles mais densos, que podem chegar perto de uma aura carnívora. Porque certos seres não podem chegar perto de aura carnívora. Eles não conseguem. Há um bloqueio muito grande e o médium não consegue assimilar aquele campo vibratório, aquele campo de energia. Olha, eu tenho um caderno aqui, foca bem pertinho aqui agora, eu vou tentar ficar meio de lado aqui assim, ó. Aí dá para você pegar. Eu vou pedir para uns amigos meus que estão perto de mim aqui fazer alguma coisa, né? Em termos de psicografia. Eu vou pedir para eles assumirem o meu braço. Eles assumem tanto o esquerdo quanto o direito, tá? Eles escrevem ao mesmo tempo com duas canetas, de trás para frente, de frente para trás. Esse é o teste quando começa a ficar bom. Quando começa a ficar bom, você não tem controle mais. Eles escrevem com a esquerda, com a direita, de para frente, para. Certo? Se quiser fazer desenhos, eles fazem desenhos também. Né? Peraí. Quem é que está do meu lado falando? Ó, eu não controlo mais o meu braço. Ó, eu estou conversando com vocês aqui, esse braço não é mais meu, tá? Ele não é mais meu. Entendeu? Não tem nada a ver comigo mais esse braço aqui, ó. Entendeu? Uma entidade o assumiu, tá? E ele está brincando, fazendo esses movimentos para dizer que não sou eu, tá? Eu não tenho esse controle mais do meu braço direito, tá na mão deles, entendeu? Entendeu? Eles fazem o que quer com isso aqui. Se quiser benzer o ser, mas agora nós vamos canalizar esse movimento para ele escrever alguma coisa, fazer alguma psicografia aqui, né? E sabe qual que é a melhor psicografia? Aquela que não está na tua cabeça, que não está no seu universo cultural. Então ele vai fazer uma que não está no meu universo cultural. Ele vai escrever na língua deles, né? Então olha aqui, ó. Foca. Porque qualquer outra coisa que eu escrevesse, vocês poderiam falar que eu escrevi. Mas quando é uma língua esquisita, uma língua que tem uma matriz de lógica, vocês vão ver que tem uma matriz de lógica e sai muito rápido, né? A coisa funciona. E agora, vamos fazer o seguinte. Agora é minha mão esquerda. Ó, já não tem mais controle da mão esquerda também, ó. Perdi totalmente o controle. Você pode tanto pegar a direita quanto a esquerda e fazer a mesma coisa que escrever, ó. Ele escreve com a mesma velocidade, do mesmo jeito, com o mesmo tipo de letra, tá? Né? Eu não sou canhoto, eu não sei fazer nada com a mão esquerda. Quem me conhece sabe que eu nunca fiz nada com a mão esquerda. Ó.
Tá? Então, vocês simplesmente fazem o seguinte. Obrigado, queridos. Meus queridos irmãos que estão do nosso lado, sempre nos apoiando. Então, vocês devem reunir um grupo de pessoas, façam uma meditação, façam uma vibração, acenda um incenso, quiser colocar uma música New Age, se você quiser para um outro padrão, né? E sente e espere receber uma mensagem. Vocês vão ver que da primeira vez não dá certo. Pode demorar meses para dar certo. Até o espírito se interessar, olhar se vocês estão sérios, se vocês querem um trabalho profundo, se vocês são dedicados. Aí eles vão começar a escolher um desse grupo, você não sabe nem quem é que vai ser. Todos têm que pegar, todos do grupo têm que pegar, é só você que é o chefão. Ai, eu que reuni, eu que vou fazer. Todos. Porque você não sabe quem você está trazendo. Você tem um cara de mediunidade pronto para despertar. É o primeiro que vai pintar. Vai acontecer acontece como comigo. O cara não controla a mão. É engraçado porque ele perde o controle total da mão. Parece autista. Como eu já estou acostumado, há anos e anos que eu faço isso. Você vê, há séculos que eu não faço psicografia. Eu não faço psicografia. Mas o meu treinamento começou com psicografia. Mas eu não faço psicografia. Quem vocês conhecem, eu já vi. Eu só faço assim, uma demonstração de alguma coisinha assim. Mas essa mesma mão pode escrever em português alto e claro, tá? Passar uma mensagem alta e clara. Mas só que eles acham isso uma perda de tempo. Porque como eles conseguem falar através de mim, é muito mais prático e rápido, né? Eles estão perguntando se é possível traduzir. É possível, mas é uma língua meio esquisita isso aqui, né? Porque é língua extraterrestre, não é uma língua humana. Isso aqui não é chinês, não é português. E é como o extraterrestre, quando ele se comunica, ele tem um padrão de linguagem que a gente chama de padrão de linguagem superior, né? Esses transmitem arquétipos. Por exemplo, como cada letra como se fosse uma subrotina de um programa na mente do ET. Vocês entenderam ou não? Não é uma palavra, isso aqui é uma subrotina. Você sabe o que é subrotina de um computador? De um programa de computador, de um software? Ele abre uma subrotina que tem uma formação gigantesca. Uma quantidade de informação gigantesca em outros símbolos, em pequenos símbolos. Não é uma linguagem usual essa. Não é uma coisa que eu sento que eu vou traduzir com o professor. Eu consigo ter ideia do que ele quis dizer com isso aqui. Ok? Mas não tem ao pé da letra. Não é uma tradução porque eles não são palavras. Diferente do chinês. O chinês, os símbolos significam coisas, né? Significam paz, outros significam amor, certo? Aqui não é assim. Tá? É um conjunto de coisas que transmite uma ideia que pode se chegar a uma conclusão que é isso. Né? Mais ou menos na primeira que eles estavam falando assim. Saudações aos irmãos deste plano. Né? Estamos aqui sempre para orientá-los e instruí-los no caminho da luz. A ideia mais ou menos é essa. Né? E vocês podem pegar, você vê que todas as letras têm um padrãozinho semelhante, parecido, tem uma coisa. Né? Mas é um treinamento, a mediunidade é um treinamento. Tá? Em um outro dia, que eu estiver falando de mediunidade, eu vou incorporar alguém aqui e vou falar. Certo? Entendeu? Isso é possível fazer também, porque eu estou num ambiente muito gostoso aqui, muito harmônico. Os espíritos estão todos aqui do meu lado, dando apoio a esse trabalho nosso. Né? E canalizá-los é uma coisa para mim natural. Eu faço isso desde os 15 anos de idade. Né? Só que a minha linha não é kardecista. A minha linha não é candomblé, a minha linha não é umbanda. Com todo o respeito que eu tenho por todas essas ordens religiosas que ajudaram muito a evolução da humanidade e o progresso da espiritualidade no Ocidente. Que antes era dominada pela Igreja Católica, que é muito vazia de conhecimento. Certo, pessoal? Então é isso. Treinamento mediúnico. Senta, reúne um grupinho, faz uma oração se você quiser, senão você faz só uma meditação em silêncio, bota um incensinho, uma música, pega uma caneta, pega um caderno, todos do grupo, e tentam receber alguma coisa. Se essa mão quiser fazer um rabisco, faz um rabisco. Sabe, se você quiser achar que tem que escrever alguma coisa, escreve, vamos ver o que sai. E treinar
Sempre, toda semana. Anos a fio, hein? Óbvio, mudança da alimentação. Quando eu falei para você que tem que ser vegetariano. Quer receber espírito meia boca, seja carnívoro. Você vai receber um grupo de espíritos que não tem tanta sabedoria lá em cima. Aí o que acontece? Você pede uma coisa para o teu guia, teu guia, se ele for um guia meia boca, ele não consegue, ele tem que ir lá em cima, pedir autorização para os caras, falar com você para depois voltar e resolver. Agora, é diferente de você falar diretamente com o chefe. Aí o chefe não precisa pedir autorização para ninguém, a hora que ele quer fazer, ele faz. Eu tive coisas assim, um dia eu conto para vocês. Um dia os meus guias foram viajar, eles foram embora para as estrelas, e iam demorar 6 meses para voltar. A turma dos meus irmãozinhos. Foram tudo embora, eu fiquei 6 meses sem eles. Eles foram fazer uma viagem. Aí eu tinha uma série de problemas, eu tinha que consultar os espíritos daqui. Mas toda vez que eu ia consultar os espíritos, ninguém dava bola para mim, cara. Falei, não vamos ensinar essas coisas para você, não. É proibido por lei, ninguém ensina essas coisas. Os caras não ensinavam. Veja, eles não ensinavam. Porque eles tinham contrariar regras, tal, não pode, era proibido. Uma hora que o meu Greyzinho chegou, ele respondia todas as perguntas para mim. Por quê? Porque ele pode. Ele é o chefe. Entendeu? Então são essas coisas de hierarquia funcional. Né? Depende aonde você está, quem é o teu guia, você tem um grau de informação mais concisa. Se os seus guias foram os guias que também, né? Eu falo, todo médium tem o guia que merece também, né? Aquela velha história, né? De acordo com a sua busca, a sua inteligência, a sua perspicácia, seu autorismo, seu estudo, sua capacidade de estudar, de pesquisar, de ir para frente, né? Porque tem gente que faz uma pergunta, já se contenta, não questiona, não vai além, fica parado por ali. Né? Mas o médium tem que estudar sempre, sempre, e praticar sempre. E paciência. Os espíritos vão te testar, cara. Vão testar teu ego, vão testar sua paciência, vão testar se você quer realmente. Você pensa que vai sentar amanhã, você já está psicografando o livro, cara? Claro que não. Claro que não, tá? Então paciência, vamos treinar com profundidade. Namastê, muita luz, muita paz e até um próximo encontro. O pessoal tem uma porção de espírito dando risada, aqui sorrindo, felizes. Estão vendo? E eu começo a captar a alegria deles, eles dando risada também, e eu dou junto. Namastê.